Paula. Entrevista. Agora são 7h04, hora do café favorito. Nós vamos conversar com o deputado federal, o delegado Antônio Furtado, nesta manhã de terça-feira, dia 2 de fevereiro, no dia seguinte às eleições dos presidentes do Senado e da Câmara. Bom dia, deputado. Bom dia, Dário de Paula. Grande abraço a você, a sua equipe e a todos os amigos ouvintes. Bom, o deputado anunciou no sábado a sua escolha do deputado, seu colega Arthur Lira, do PP de Alagoas, para votar na presidência da Câmara dos Deputados. E a votação ontem mostrou que realmente o Arthur Lira, com o apoio do governo federal, era o favorito. Obteve 302 votos contra 145 do Baleia Rossi, conforme nós dissemos hoje no nosso começo de conversa. Foi uma vitória retumbante que eu gostaria que o deputado delegado Antônio Furtado comentasse. Bem, Dário, a gente tem que deixar muito claro que, primeiro, eu quero dar os parabéns ao povo brasileiro. Eu cheguei ontem em Brasília, de manhã, às 6 horas, eu já estava numa padaria aqui da cidade tomando café, e me impressionou o fato de que as pessoas já discutiam nas mesas quem seria o novo presidente. Logo, não importam mais apenas as eleições diretas. Existe um sinal claro de maturidade política da nação brasileira de acompanhar até votações das casas, como aconteceu com a Câmara Federal e também com o Senado. Eu sempre fui, e vou repetir, uma pessoa que tomou decisões refletidas. Um delegado de polícia não pode agir de uma forma muito impetuosa. Ele deve analisar os fatos para, se for o caso, aplicar a lei e prender quem está errado. Na política, eu trouxe essa metodologia. Ora, quem seria o melhor presidente? Claro, o fato do presidente Jair Bolsonaro apoiar o Arthur Lira era um ingrediente importante, mas não o único. Logo, eu fiz algo inédito. Conversei com praticamente todos os candidatos à presidência. Dos 9, eu consegui conversar com 6. E, de fato, o Arthur me impressionou. Ele esteve no Rio de Janeiro, no Palácio da Guanabara, junto com o governador em exercício Cláudio Castro. Havia uma bancada com ele e nós tivemos a oportunidade de conversar naquele período e na semana passada aqui em Brasília. Eu vi nele algumas qualidades importantes que fizeram com que ele tivesse essa votação tão expressiva. Primeiro, Dário, o Arthur Lira é um político experiente. Ele está no seu 3º mandato como deputado federal. Foi vereador em Maceió, foi no estado dele cerca de 3 vezes também deputado estadual, é considerado um especialista para romper com a burocracia legislativa. Muita coisa acaba, Dário, que fica enterrada. Pautas importantes para o país não são decididas quando se perde muito tempo com burocracia. E ele é uma pessoa rápida, que tem expediente. Por exemplo, o pacote anticrime, que eu me dediquei tanto a aprovar, levou 1 ano em 2019 para que fosse transformado em lei. Eu acredito que, se ele fosse o presidente naquela época, nós teríamos conseguido fazer isso mais rápido. Outra coisa importante do Arthur, ele prega o fim de uma panelinha de cerca de 30 deputados que historicamente comandam a casa, comandam a Câmara Federal. Não é justo que esses deputados queiram excluir a opinião de outros 470. Então, o lema dele de campanha, o principal compromisso do presidente Arthur Lira, é uma Câmara que possa toda ter voz. Além disso, a gente sabe que a Câmara precisa ser independente. Apoiar, sim, contribuir para a governabilidade, mas eu entendo, Dário, que a Câmara precisa ser independente, porque a Constituição fala, os poderes legislativo, executivo e judiciário, eles são independentes e harmônicos entre si. E essa independência é algo que eu também prego. Devemos ajudar o país sempre, votar nas melhores propostas, mas seguindo a nossa consciência e o que é melhor para o nosso povo. Bom, o deputado Antônio Furtado está comentando sobre o que ele conhece do comportamento do novo presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. E na primeira medida adotada já houve uma queda de braço. Ele decidiu cancelar
a eleição dos outros ocupantes da mesa e determinar à Secretaria-Geral da Câmara que faça outro cálculo de proporcionalidade, tirando o grupo do Baleia Rossi da mesa. E aí, Antônio Furtado, como é que fica a situação? Meu caro Dário, deixa eu lhe explicar. Eu concordo com essa decisão do presidente Arthur Lira. E eu vou dizer por quê. A composição do bloco que encabeçava, que apoiava o candidato Baleia Rossi, ela sofreu de um vício, ou seja, havia uma falha. O nosso regimento interno previa que até o meio-dia de ontem deveria ocorrer o registro de todos os partidos que apoiavam a candidatura do Baleia Rossi. Então, os partidos foram individualmente encaminhando para a Câmara que eles compunham esse bloco. Acontece que o Partido dos Trabalhadores, que tinha um prazo de até o meio-dia para oferecer esse registro, ele se atrasou. Ele ofereceu meio-dia e 6. Então, como a gente fala juridicamente, houve uma intempestividade. A partir do momento que o bloco foi constituído de forma irregular, o presidente achou por bem desconstituir esse bloco. E o que ele fez? Ele marcou para hoje, às 11 horas da manhã, um novo prazo para que todos os partidos que eram desse bloco apresentem novos candidatos. Nós temos cargos importantíssimos da mesa que não houve votação ainda, já que foi anulada a votação de ontem. A gente pode falar o cargo do primeiro e segundo vice-presidente, os cargos de primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários e também os cargos para 4 suplentes, que são substitutos desses secretários. Então, uma breve cronologia. Até 11 horas de hoje, os partidos têm que apresentar os candidatos. Até às 13 horas de hoje, Dário, é a apresentação do registro dessas candidaturas. E às 16 horas nós temos uma nova votação. Na minha opinião, o presidente Arthur Lira agiu de forma correta. Se havia um problema, e esse problema impunha a invalidação do bloco, melhor fazer logo isso e realizar uma outra eleição. Bom, para não haver problema, tudo vai ser realizado hoje de novo, mas a divisão das cadeiras é feita de acordo com o tamanho dos partidos ou blocos, do mesmo jeito, deputado? Exatamente isso, Dário. Ora, o regimento é muito claro. Você tem que dar espaço na mesa, ou seja, a mesa é o órgão que dirige os trabalhos na Câmara sobre a presidência do presidente, por claro. Mas os partidos devem levar em consideração, em relação a se posicionar e pleitear essas vagas, o tamanho de cada bancada. Então, por exemplo, o PT tem uma bancada de mais de 50 deputados federais. Pelo regimento, ele tem sim direito de ocupar a mesa. Agora, qual vai ser a posição? Como primeiro vice-presidente, como segundo, como secretário, é isso que a eleição define, mas tem que definir de acordo com o tamanho de cada partido. Então, na opinião do nosso presidente Arthur Lira, isso estava comprometido, não se levou em consideração o número de deputados, mas o principal motivo que ele alegou ontem, ao final da eleição dele como presidente, foi o problema da falta de cumprimento do tempo. Era até meio-dia de ontem que deveria ter sido constituído o bloco. E um partido, no caso o PT, feriu essa cláusula. Então, vai ser refeito tudo. Eu não tenho dúvida que hoje ainda nós vamos ter esse resultado. O país não vai sofrer nenhum tipo de interrupção nos seus trabalhos. A gente estava começou ontem um novo ano legislativo. Eu quero aproveitar e lembrar que ontem, Dário, para mim é um dia importante, porque exatos 2 anos eu sou deputado federal. Então, eu tenho já 2 anos de serviços prestados, tenho orgulho de poder ser o deputado federal que está trazendo mais recursos nessa legislatura para o Sul Fluminense. Eu já trouxe 28 milhões de reais. Além disso, está previsto para esse ano mais 16 milhões, tudo para ser empregado nas cidades, empregado com muito critério, de uma forma muito justa, pensando no bem da nossa população. Eu não abro mão de fazer um trabalho que seja para o povo. Assim como eu fiz, Dário, como delegado de polícia, eu tenho que fazer também como deputado federal. E a gente pensa em muita coisa, em praças inclusivas para idosos, a chamada Academia da Melhor Idade, também em brinquedos nessas praças para crianças com necessidades especiais. Eu sou ainda
em Volta Redonda, posso me considerar assim, padrinho do Hospital da Criança, que é uma iniciativa muito boa do nosso prefeito Neto, que já é um sonho antigo dele. E eu quero também parabenizar o prefeito Neto, que, na minha opinião, em um mês de mandato, ele já fez mais do que o ex-prefeito anterior na gestão dele inteira. O prefeito está trabalhando e ele tem minha ajuda. Eu estou mandando 6 milhões de reais para esse Hospital da Criança, que nós vamos inaugurar em breve. Então é investir em saúde, investir nas guardas municipais das cidades. Aí a gente pode falar em Itatiaia, pode falar também em Barra Mansa, podemos falar que todo o Sul Fluminense tem em mim um deputado parceiro, que conversa com os prefeitos, conversa com os vereadores e busca saber as necessidades. Em Pinheiral, por exemplo, nós estamos modernizando ano a ano a nossa escola agrícola, que é uma instituição centenária. Ela vai melhorar muito. Vamos lembrar também do aparelho de ressonância magnética, que o dinheiro já chegou, está parado na Prefeitura de Volta Redonda, mas eu tenho certeza que o prefeito Neto vai comprar esse aparelho, que ele vai beneficiar muito a vida do nosso cidadão, não só de Volta Redonda, mas de toda a região. A gente pode lembrar também do pátio de manobras em Barra Mansa. Barra Mansa é bom. Quando... É bom lembrar Barra Mansa, o prefeito Rodrigo Drable é ouvinte do nosso programa, deve estar ligado nesse momento. Mandamos um bom dia, um abraço ao prefeito Rodrigo Drable. Com certeza. E vamos falar da sua ajuda a Barra Mansa. O pátio de manobras é um sonho de mais de meio século, não é, deputado? Exatamente isso. E o que acontece? É justamente conversando com o prefeito, que eu quero já aproveitar e mandar um abraço, não só ao prefeito Drable, mas a toda a cidade de Barra Mansa, deixando claro uma coisa. Como você lembrou, Dário, faz mais de 50 anos que há aquele problema crônico. Quando o trem passa ali no centro da cidade de Barra Mansa, todo o trânsito dá um nó, fica parado. Ora, a ideia é tirar a linha férrea dali, colocar num outro lugar. Isso é uma obra cara, ela é custosa. Justamente por isso, numa conversa com o prefeito, nós conseguimos também quase 7 milhões de reais numa emenda de bancada para custear essas obras. Barra Mansa, Volta Redonda, eu sou da segurança pública, Dário. Quantas vezes eu não tive a honra de dar entrevistas no seu programa falando das prisões que realizávamos como delegado titular, eu e a minha equipe da 93DP, em Volta Redonda? Pois bem, eu não gosto de bandido. Bandido atrapalha a vida das pessoas, tira o que o trabalhador luta para ter com o seu suor, tira vidas, pratica crimes sexuais. Esses bandidos têm que estar presos. Por isso, nós vamos investir 750 mil reais em Barra Mansa e 750 mil reais em Volta Redonda para comprar câmeras de segurança, para evitar que os bandidos tenham facilidade. Vai ser tudo filmado. Logo, ou eles não cometem o crime, ou se cometerem vai estar tudo gravado, eles vão ser presos. Então a gente investe, Dário. Vamos investir nas Santas Casas, que faz um trabalho muito bonito. Posso citar a de Barra Mansa, a de Resende, a de Vassouras, a de Angra. Enfim, eu vejo que sempre vai ser fundamental investir em segurança pública, investir em saúde, investir em educação. Eu não vou nem mais falar sobre tudo que a gente está fazendo, senão eu deixo você sem falar, Dário, porque a gente tem muita coisa que está trabalhando pela região. E eu sei que você deve ter outras perguntas. Bom, nós estamos comemorando, então, 2 anos do mandato do deputado Antônio Furtado, e ele está abrindo o peito, abrindo o coração e falando sobre as coisas que ele fez em benefício das cidades da região sul-fluminense. Eu quero até aproveitar, deputado, para mandar um bom dia para os seus assessores, o Márcio Lemos, que está aí a seu lado em Brasília, e o Marcelo Miranda, que ontem representou o deputado na Associação dos Aposentados, que inaugurou um novo centro médico para atender aposentados e pensionistas de toda a região. Aliás, a Associação dos Aposentados agora não é só dos aposentados, é uma associação de todos em prestação de serviços à comunidade de todo o sul fluminense. É verdade, amigo. Deixa eu te agradecer o carinho com a minha equipe. Você é sempre muito gentil, Dário. Parabéns. Você, como eu, tem uma equipe, sabe que sem ela nós não fazemos nada. De fato, não só o Márcio, o Marcelo, eu não vou citar os outros nomes para não dar um ciúme. Eu tenho uma equipe de cerca de 25 pessoas, mas que são decisivas e me ajudam muito. Quero mandar um abraço para o Birajara, para o pessoal da Associação dos Aposentados, que faz um trabalho magnífico. No ano passado, eu destinei 50
50 mil reais. Esse ano nós vamos mandar 10 vezes mais. Vamos mandar 500 mil reais em emendas. Por quê? Porque é atendendo os nossos aposentados, atendendo a maioridade, que nós certamente estaremos fazendo justiça. Logo, eu fiquei até um pouco triste, eu queria ter participado dessa cerimônia de ontem, mas a votação em Brasília me impediu. O Marcelo, então, me representou e nós vamos fazer ainda muito mais por todas as cidades. Eu deixo muito claro, eu estou sempre de portas abertas a conversar com os representantes das cidades, sejam políticos ou não. O mais importante é acertar, ouvir o que a cidade precisa, investir nas pessoas, Dário. É dessa maneira que a gente vai conseguir avançar. Então eu tenho muito orgulho desses 2 anos. Não vou dizer que tenham sido 2 anos fáceis, porque o trabalho de delegado de polícia é um, o trabalho de deputado federal é outro. O que eu acho importante destacar no seu programa é que o momento da eleição, a eleição para a Câmara Federal, a presidência do Arthur Lira, ele já é um fato consumado. Então, não adianta mais a gente ficar falando se de repente outro candidato seria melhor ou não. Hoje, o presidente Arthur Lira é o presidente da Câmara Federal e ele é o presidente de todos. Nós temos que entender que unidos nós vencemos. Se nós estivermos divididos, nós cairemos. Então, o primeiro passo é esse. Vamos deixar para trás agora essa questão da paixão, quem era o melhor candidato ou não era, isso não importa. Nós temos que olhar para frente. A vida, ela se faz com orgulho do que a gente fez de correto no passado, mas sempre com planos, com estratégias, visando o quê? Acertar. E eu tenho grandes parceiros no Sul Fluminense, pessoas que estão sempre próximas e me dizendo: Furtado, a gente pode investir na educação aqui, a gente pode investir na segurança, a gente pode investir na infraestrutura. Eu sei como é bom uma pessoa que tem, num primeiro momento, a rua dele, uma rua de lama, uma rua de terra batida, quando chega o asfalto. É sim algo que dá dignidade, é algo que faz com que o trânsito flua melhor. Então, tudo aquilo que for bom para o Estado do Rio de Janeiro, não só em leis, mas também em investimentos financeiros, pode ter certeza. Eu estou aqui em Brasília trabalhando com a minha equipe para a gente trazer tudo de bom que a gente puder trazer. Nós queremos agradecer a participação do deputado federal Antônio Furtado neste programa em que ele revelou no fim de semana o seu voto para o Arthur Lira, fez contato com ele, fez uma live e ele está eleito presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, com a participação do deputado delegado Antônio Furtado. Isso é importante para a região sul-fluminense. O deputado federal delegado Antônio Furtado faz parte do grupo que elegeu Arthur Lira do PP de Alagoas, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Estamos juntos, hein, deputado? Dário, muito obrigado, um forte abraço para você. E uma coisa é certa, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Vamos adiante, fica com Deus, um abraço especial aí para toda a sua enorme audiência. Dário de Paula. Você ouve, você confia.